Um mês havia se passado, e no universo 11, Gohan caminhava por entre prédios em uma cidade, passando por Dispo e Jiren, que pareciam estar disfarçados. Até que dois soldados o avistam se aproximando e pedem seu distintivo. Porém, ao chegar próximo a um grupo de garotas, Gohan desaparece, deixando os soldados perdidos. Vemos que Gohan escapou por pouco ao voar para o alto. Então Gohan avista uma janela no alto de um prédio e sorrateiramente ele se infiltra no local por essa janela. O Saiyajin logo se comunica com Jiren através de seu relógio e Jiren passa instruções para que Gohan pegue um frasco que contém um vírus mortal, do qual essa empresa que Gohan se infiltrou deseja vender a um país vizinho que se encontra em guerra. Chegando ao local informado por Jiren, Gohan começa a sentir a pressão em seus ombros da responsabilidade de países e até mesmo continentes que podem sofrer se ele falhar. Com coragem, Gohan abre a porta e entra no local, mas ele tem uma surpresa. Ele se depara com vários seres bem vestidos sentados em volta de uma mesa. Um deles pergunta a Gohan quem ele é, e Gohan responde que é um controlador financeiro e que está ali apenas para fazer uma auditoria financeira. Gohan então avista o frasco com o vírus, e Gohan se pergunta o que seu pai faria naquela situação. Então seu pai fala com ele através de sua mente. Metaforicamente, ele diz que derrotaria o mais forte primeiro, e os outros por consequência fugiriam sem se preocupar com o frasco. Gohan o agradece pela dica, mas tem outro plano. Ele diz aos seres que está tudo em ordem e lança uma pequena esfera de luz, deixando os burocratas cegos com a claridade. Ele então pega a maleta com o vírus e foge dali. Quando está quase saindo do prédio, ele se depara com os mesmos dois soldados de antes, e alguns burocratas estão atrás dele também. Os soldados apontam armas para Gohan e o deixam encurralado. Mais tarde, Kazeral entra em contato com Jiren e Dispo para saber se está tudo indo bem, e Jiren responde que não tem notícias de Gohan já há 30 minutos. Então Kazeral diz a eles que intervenham se ele não responder em uma hora. Ele diz também que ligou para contar sobre Lord Belmont, dizendo que ele está ali com ele. Belmont aparece e diz que apesar de ter sofrido bastante, precisaria de mais para derrubá-lo, especialmente agora que o momento da guerra se aproxima. No planeta Creep, Trunks e Goten continuam seu treinamento para a fusão. Trunks pede que Goten se concentre, então Goten fecha seus olhos e começa a sentir uma sensação agradável. Quando Goten então abre seus olhos, ele está diante de uma gigantesca porta fechada, que o deixa bastante confuso. Goten se pergunta o que há atrás daquela porta, e se lembra que Whis lhes disse para enfrentar seus demônios interiores. Ele sente uma pressão vindo da porta, e quando está quase a tocando, ele escuta uma voz ao longe. Essa voz era a voz de Trunks, se preparando para continuar o treino, mas Goten pede para que ele espere, e conta a ele que viu uma porta em sua mente. Trunks acha que é brincadeira, e espera que Whis os esclareçam mais sobre isso, porém o anjo continua apenas comendo. De qualquer modo, Goten diz que sem o poder de Gotenks será mais difícil do que eles esperam, e diz ainda que eles devem olhar para algo além de suas forças. E ao escutar aquela palavra, Whis percebe que eles estão começando a compreender. E claro que eles estão começando a compreender e a aprender, em especial o Goten aqui destacado, é o God Ki, ou Ki divino, porque afinal não é algo que provém das suas forças, mas sim do controle de seu Ki. De volta ao planeta Terra, na casa de Gohan, Pan foge pela janela muito entusiasmada e indo se encontrar com Piccolo para finalmente começar seu treinamento. Enquanto isso, Piccolo diz a Sawanel e Pirina que Pan irá chegar em alguns minutos, portanto eles devem começar e mostrar a Piccolo o que podem fazer 2 anos após o Torneio do Poder. Os Namekuseidis dizem que desenvolveram uma nova técnica e Piccolo pede que a mostrem. 20 minutos se passam e Pan chega ao local de treinamento. Os 3 guerreiros estão bastante machucados e Piccolo admite que aqueles 2 ficaram mais fortes e que eles ensinaram algo muito interessante sobre sua raça. Pan os encontra e com seu traje de batalha diz que quer treinar também. Um mês antes, Hate e Frost se encaram e a pressão aumenta aos poucos. O primeiro a atacar certamente irá vencer a batalha, porque naquele nível
cada movimento pode ser decisivo. Hit é o primeiro a atacar e acerta um forte soco no estômago de Frost, que não entende como ele fez isso. Frost diz que é como se sentisse a mão de Hit apertando seu coração e imobilizando o resto de seu corpo com correntes. Frost sente que precisa desistir e consegue se afastar de seu oponente. Ele ri, pois foi por pouco. Ele precisa contra-atacar. Dizendo que sabe onde atacar para machucar Hit, ele parte. Usando sua velocidade, Frost se movimenta e diz que talvez ele estivesse errado sobre Hit odiar a vida. Pelo contrário, ele ama dilacerar suas vítimas e esse é seu maior prazer. Ao falar essas palavras, Frost acerta Hit no peito, aparentemente o atingindo no coração. Entretanto, Hit abre os olhos e aparecem vários Hits ao redor de Frost, que pensa serem clones. Porém, Hit diz que são todos um. Então todos os Hits levantam seu braço e desferem um golpe ao mesmo tempo. Mas Frost escapa no último instante, achando estar ileso. Porém, mal sabia ele que havia perdido sua perna esquerda para um dos ataques de Hit. Sem uma de suas pernas, Frost fica tonto e começa a apagar. A última coisa que vê antes de fechar seus olhos é a imagem de Hit na sua frente. Um mês depois, no planeta Sadala, Vegeta luta com os Saiyajins dali e golpeia um de seus adversários, que por sinal se assemelha a Goku. Ele dá um sermão nesse oponente por estar deixando abertura para contra-ataques. Enfim, Vegeta faz uma pausa de 10 minutos no treino e analisa que apesar de serem poucos os Saiyajins, o enche de orgulho vê-los treinar. Ele parte e vai até o grupo de Ruba e encontra ele e Caulifla. Ruba estava ensinando uma lição a Caulifla sobre ter um plano B, e Vegeta pensa que eles se dão bem. Ao ver Vegeta, Ruba se dirige a ele, e Vegeta diz que é Senhor Vegeta para Ruba. Então Vegeta parte dali, deixando Ruba obviamente furioso. Vegeta chega até onde Fennel, Broly e Kale estão, e Fennel falava a Broly sobre aceitar a energia que possui e parar de reprimi-la. Já a Kale, ela dizia que ela deve ganhar confiança e deve parar de recusar a ouvir seu próprio raciocínio, pois isso está a bloqueando demais. Ela complementa dizendo que Kale é uma mulher muito inteligente. Ouvindo aquelas palavras, Vegeta pede que Kale ouça Fennel e ela irá longe. Leria, que conversava com Kiabi, e o dizia que vê a si mesmo nele quando era jovem e que ele se deixa levar muito pelas emoções. E diz que um verdadeiro Saiyajin não age assim. Leiriak diz ainda que sua lógica, paciência e bravura devem vir antes de seu instinto, pressa e dúvidas. Após esse sermão, Vegeta chama Kiabi para uma conversa em particular. Ele os leva às velhas ruínas de Sadala à noite. Vegeta havia pedido a Kiabi para reunir Caulifla, Broly e Kale naquele mesmo local. Primeiramente, Vegeta fala diretamente aos seres do Universo 6 e diz que esteve em seus grupos hoje. Seus almirantes realmente têm coisas a lhe ensinar. Entretanto, no quesito luta, eles ainda estão longe do esperado. Então Vegeta diz que eles devem se encontrar ali toda a noite para se enfrentar. E Vegeta pede que mostrem suas melhores formas. Todos se transformam em Super Saiyajin, exceto Broly. Vegeta então pede que ele se transforme naquela forma que ele tinha usado em sua última luta, não importando o quão fora de controle ele ficasse. Mas Broly tem receio de fazer isso, e diz que não se transformou mais desde a sua última luta. Então Vegeta pede a Kale que ensine a ele, já que nesse meio tempo apenas a forma Super Saiyajin de Broly será o suficiente. Todos se preparam para o que está por vir, e Vegeta pergunta se Broly está preparado. E então Broly começa a se transformar, e sua aura muda imediatamente, se tornando desta vez um Super Saiyajin. Bom amigos, chegamos ao final deste capítulo, e que bom que vemos Broly em ação em mangá, porque eu tô com essa vontade há tempo, né, de ver o Broly no mangá oficial. O cara já foi apresentado há quanto tempo, né, no filme dele, já podia ter aparecido, né, e especialmente aí do Kakumei. Vamos esperar o próximo capítulo que a gente provavelmente vai ver o Broly treinando com a Kale. Isso aí vai ser muito interessante, e claro, eu vou trazer aqui no canal. E lembrando pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, gostam do formato que eu trago aqui, do capítulo completo, deixa aquele like, é muito importante para fortalecer o canal para que eu continue trazendo. Se inscreva também se você não for inscrito e ative as notificações para você receber todo mês que eu trago aqui no canal um vídeo do Kakumei. Muito obrigado àqueles que assistiram até aqui e vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.